Bom, pela primeira vez o Brasil está passando por um momento muito interessante, né? Um momento de mudança. Eu, como brasileiro, eu fico empolgado, né? Eu torço, eu oro, eu peço a Deus que as coisas se equilibrem, né? Até porque nunca tive a intenção de mudar desse país, de ir embora para qualquer outro país, mesmo passando todos os problemas que nós já enfrentamos no Brasil, né? E nós oramos pedindo mudanças, enfim, e graças a Deus eu acho que essas mudanças estão apenas começando, né? Mas aqui nesse espaço, para falar na questão empresarial, eu vim do Nordeste há 36 anos atrás. Quando cheguei em São Paulo, eu trabalhei de empregado durante 6 anos, só isso. E nesses outros 30 anos depois, eu sempre tive negócio próprio. E enfrentei todos aqueles planos, aquelas crises que o Brasil atravessou, plano Collor, plano Verão, a época do Collor, Sarney e Companhia Limitada que vieram com aqueles planos. Enfrentei inflação de 80% ao mês, tínhamos que reajustar preço todos os dias. Me lembro que na época da fábrica de macarrão, de comida italiana, e nós chegamos a fornecer para os 8 principais hospitais públicos, na época o governador era o Fleury, e não era fácil, tinha que mexer no preço, porque o governo ele é um excelente comprador, agora não é um bom pagador, essa é a grande realidade. Pelo menos naquele tempo nós enfrentávamos muito mais problema, talvez do que seja hoje. Até porque hoje eu não forneço mais para o governo. E eu atravessei tudo aquilo ali. Hoje o que a gente está vivendo, né, atravessei e sobrevivi, né, graças a Deus. Mas hoje o que a gente está vivendo são tempos promissores. Eu quero pensar desta forma. Eu não quero ver o copo meio vazio, eu prefiro ver o copo meio cheio. É fácil ser empresário no Brasil? Não. Não, nunca foi, até agora não é fácil ser empresário no Brasil. Ainda esperamos que as coisas mudem. E, como eu disse, estou esperançoso de que mudem agora com o novo governo, com o corpo técnico de ministros que nós temos. Eu acho que está no rumo certo, né? No rumo certo. Os ministros, cada um especializado em suas áreas. Se é para a área de ciência e tecnologia, nós temos um cientista, né, um astronauta, se é na área de educação tem-se um professor, se é na área de meio ambiente temos um ambientalista, enfim, eu acho que as coisas estão indo no rumo certo. E no governo central do Brasil, um político experiente de 28 anos que conhece os trâmites e cada detalhe que tem dentro da Câmara dos Deputados, o que acontece em Brasília. Bom, mas os milhões de desempregados que a gente tem hoje no país, se as coisas não mudarem, a tendência, infelizmente, é piorar. Porque o que acontece no Brasil, a minha ótica é o seguinte, por exemplo, agora veio a reforma da Previdência. Já passou essa semana, foi aprovada o texto inicial, enfim. E vamos ver se sai, porque se não sair, claro, se a reforma da Previdência for um mal, é um mal necessário. É um mal necessário, porque não adianta muitos terem muito e poucos terem migalhas, porque se daqui a pouco os que têm migalhas não terão nada. Então, essa é a realidade. O Brasil quebraria. Mas depois da reforma da Previdência, precisaria vir outras reformas. A reforma tributária, que nós pagamos uma carga aí de impostos imensa, e aqui eu quero detalhar alguns problemas, alguns detalhes que, ao meu ver, impede que o Brasil cresça. Por exemplo, se você é um empresário e está dentro do Simples, do sistema Simples, que já foi um avanço, o sistema Simples ele já ajudou bastante. Porém, se você está dentro do Simples, beleza, dentro dos limites de faturamento do Simples, se você sair do Simples, o governo até então entendia o quê? E por enquanto ainda, porque não houve mudança ainda. O que o governo entende? Que você cresceu. E se você cresceu, agora você pode aguentar pancada. Ou seja, a carga tributária aumenta a barbaridade. Aí o que acontece? Muitos quebram depois que ficam
saem de microempresa para empresa normal, eles quebram. Quebram ou então ficam à margem da lei. Eles passam a fazer meia nota, enfim, a sonegar impostos, que é horrível, ok? Então, muitos empresários preferem não crescer muito, ficar dentro da linha do microempresário, para que possa pagar menos impostos e assim poder manter suas empresas sem, ou abre mais de uma empresa, enfim, essas coisas todas. A outra reforma seria a reforma trabalhista, porque a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, paz, meus senhores, ela é de 1943, da época que era Getúlio Vargas, né? 1943, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, foi criado, dia 1º de maio de 1943, foi criado a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, isso baseada ainda em coisas de 1888, pós libertação dos escravos, né? Aquela revolução toda e tal. E aí vieram leis e a CLT ela vem para arrebentar com o empresário, né? A CLT, o que acontece é o seguinte, se não houver reforma trabalhista, entenda uma coisa, muitos pequenos empresários que hoje movem grande parte da fatia de faturamento do mercado, do PIB, esses empresários, enquanto eles podem trabalhar, enquanto nós empresários podemos trabalhar com os nossos familiares, e acaba trabalhando com pessoas que você conhece porque tem medo de contratar pessoas. Né? Você contrata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 funcionários. Uma empresa pequena contratou lá 10 funcionários. No Brasil acontece o seguinte, o empresário é marginalizado. Se ele está crescendo, ele é visto como o cara que está roubando, o cara que está explorando o trabalhador. E aí nós temos milhares de sindicatos, diferentemente lá de fora, principalmente dos Estados Unidos, que são poucos sindicatos. Aqui nós temos milhares e milhares e milhares, parece que agora está diminuindo, mas são milhares e milhares. Aí vai em cima do empregador. E o empregado, por sua vez, o patrão tem medo dele. Tem medo dele porque se ele sair e for no Ministério do Trabalho e ele contar uma historinha lá, que ainda que não seja verdadeira, até o empresário provar aquilo, meu amigo, ele vai ter muitos problemas. E, na maioria dos casos, o funcionário acaba ganhando o processo. E eu tenho amigos meus que simplesmente quebraram por causa de um funcionário que foi uma empresa pequena, o funcionário foi lá no Ministério do Trabalho e mentiu, dizendo, olha, eu entrava às 6 horas da manhã, saía às 10 horas da noite, e não era verdade. Aí ele levou consigo um outro mentiroso, o mentiroso serviu de testemunha, ele arrancou uma grana infernal da empresa. Outro colega viu, foi e fez o mesmo. O que aconteceu com esse empresário? Ele simplesmente quebrou. Hoje ele trabalha com a mulher e um filho, 2 filhos, enfim, mas ele só não é que ele não quer, não é que o empresário brasileiro não quer crescer. Ele quer, mas ele tem medo. Ele tem medo do que possa acontecer. É o outro que tinha 3 caminhões, um empregado foi lá e no Ministério do Trabalho e tomou um dos caminhões dele, ok? Hoje ele tem um só, vendeu o outro, tem um só. Então são coisas assim, até a igreja, gente, até a igreja. Tem o caso de um pastor amigo meu, né, que colocou um casal que estava sem lugar para morar. Olha, paz, meus senhores, que história, né? Ele não tinha lugar para morar. Está aí o pastor, com dó, né? Com o coração de pastor igual ao coração de mãe, né? Colocou o cidadão com sua esposa e filhos, morando na casa atrás da igreja. Uma casa boa. E disse para a mulher do cidadão, olha, a senhora cuida aqui da igreja, limpeza, né? Tirou uma outra pessoa que fazia limpeza, olha, a senhora vai morar aqui, eu deixo a senhora fazendo limpeza aqui e pagamos a você uma ajuda de custo, enfim e tal. Pois é, esse casal morou na igreja, tempos depois saiu da igreja, foi do Ministério do Trabalho e arrancou uma grana que a igreja não tinha. Esse aqui é o problema, teve que fazer campanha na igreja, levantar dinheiro, porque a igreja também é
é jurídica, ela tem um CNPJ, né? Então arrancou o dinheiro da igreja e quase levou aquele pastor à depressão. Então, no Brasil nós vivemos esse tipo de situação. A gente tem vontade de contratar, não é que não se tem, tem. É péssimo os pequenos empresários não darem emprego, mas ficam com medo por causa desses relatos, dessas histórias de gente que foi no Ministério do Trabalho, que mentiu, que contou história que não era verdade e acabou levando uma grana de um empresário que não é fácil. Ser empresário não é fácil, viu? Enquanto o funcionário não vem trabalhar porque está com gripe, não vem trabalhar porque está com febre ou indisposto, sem contar naqueles que vão na segunda-feira lá no hospital inventar história e pegar um falso atestado para tentar testar uma doença que na realidade não existia, ok? Então nós temos esses problemas. O salário mínimo não é alto, claro, todo mundo sabe disso, mas espero que uma hora nós sejamos, por exemplo, como é em outros países, os Estados Unidos, por exemplo, lá não é salário mínimo. Lá o funcionário, o trabalhador ganha por hora. Se não mudou, é algo em torno de 7 e pouco a 10 dólares e meio por hora. Eles trabalham menos aqui, a média de 35, 36 horas por semana e recebem no final de semana. Nos Estados Unidos não existe CLT, o que eu acho interessante é isso, né? Os que falam mal do Brasil, enfim, todo mundo quer ir embora para lá. Mas lá não tem CLT, lá não tem... nos Estados Unidos não tem, por exemplo, férias remuneradas, né? Auxílio maternidade, que aqui no Brasil é quase metade de um ano, acho que 5 meses, né? Lá tem 12 semanas, ou seja, 1 mês e meio. E não é remunerado. Então, veja só. Quando nós brasileiros mudarmos a mentalidade, né, as coisas mudam. Tudo depende da forma como a gente pensa, como o povo pensa. Lá nos Estados Unidos não tem disso. A mulher fica 1 mês e meio em casa quando ganha nenê, não remunerada esses tempos que ela fica em casa, depois ela volta à empresa, tem a liberdade até de levar o bebê, enfim. As empresas também dão todo um suporte, né? Com berçários, enfim, é outra situação que eu espero que a gente chegue lá, se Deus quiser. Nós somos uma grande nação, nós temos muitos recursos, só precisa ser bem administrados, né? Como diz o nosso presidente, né? Veja, por exemplo, que Israel não tem o que eles são e veja o que nós temos e o que nós não somos. Então, dá para mudar, ok? Questão de aposentadoria é outro problema sério. Eu vou lhe dizer o seguinte: uma nação que sonha pela aposentadoria o mais cedo possível é uma nação fadada ao fracasso. É a triste realidade. Se a pessoa se aposenta cedo, que já poderia continuar trabalhando durante muito tempo, alguém vai ter que pagar o salário dela todo mês. É o governo que paga, mas o governo não fabrica nada, o governo cobra impostos. Ou seja, sou eu, é você, é os que estão trabalhando na ativa que pagam o salário dos aposentados. Eu, sinceramente, eu tenho 55 anos de idade, eu nem imagino, nem penso em aposentadoria. Nem penso, não tenho... Uma coisa que eu não brigaria seria por aposentadoria. Eu não penso nisso, não penso nisso. Se um dia ela chegar, é um direito que eu tenho, mas eu não sonho com isso, não penso nisso. Não me vejo aposentado. Meu avô foi até os 105 anos de idade, trabalhou até os 90 anos de idade. Meu pai foi até os 90 anos de idade. Eu espero que pelo menos até os 80 a gente possa estar trabalhando, possa estar produzindo. Porque, repito, uma nação que sonha pela aposentadoria o mais cedo possível, pode ter certeza, seria uma nação fadada ao fracasso. A maioria dessas coisas que tem aqui no Brasil, dessas implicâncias, dessas burocracias, lá não tem. Então o que acontece? Trabalha e recebe por semana, mas o empregador lá é livre para contratar quando ele quiser e mandar embora também quando ele quiser, sem a pressão oficial do governo. Como é aqui. Aqui às vezes você tem um funcionário trabalhando para você, aquele funcionário que
te dá problemas, mas você tem medo de mandar ele embora, porque você sabe que se você mandar ele embora, ele vai te levar ao Ministério do Trabalho, ok? Mesmo que você acerte bonitinho, enfim, ele acaba levando você ao Ministério do Trabalho, vai inventar uma história lá, vai te dar dor de cabeça. Então, nos Estados Unidos não tem nada disso. O empregador emprega quando quer, manda embora quando quer, sem problema algum. As coisas realmente precisam mudar no Brasil. Lá também não tem seguro-desemprego, viu? Não tem seguro-desemprego. Aqui ainda tem essa questão do seguro-desemprego, que vai, acho que 3 a 5 parcelas, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou. E que muitos trabalham, quando fecham aquele tempo de empresa, saem por livre e espontânea vontade, fazendo com que a empresa mande embora, porque se for justa causa não tem direito, mas mande embora, começa a faltar, começa a fazer coisas erradas que não dê justa causa, até que o empregador não aguenta, manda embora. Ou seja, e aí fica pendurado 3, 4, 5 meses no seguro-desemprego. Como é que uma nação dessa vivendo desse jeito poderia ir para frente, né? Então, respondendo a sua pergunta, não é fácil ser empresário no Brasil. Mas pode ser que as coisas estejam mudando. Parece-me que há uma luz no fim do túnel. O que o governo brasileiro agora precisa fazer é dar liberdade ao empresário para que a gente possa crescer, para que nós possamos contratar pessoas, abrir novos negócios, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz. Porque muitos, repito, experiência própria, mais sei lá, uma empresa que eu tive foi 11 anos, a outra, que foi a empresa de comunicação, o jornal, foram 5 anos. E agora, a empresa que eu tenho agora já são 5 anos novamente. Então, juntando tudo isso aí, é um bocado de ano administrando meus negócios próprios, mas eu sei o que é isso. Na primeira empresa, a gente tinha uma porção de funcionários, que depois fomos obrigados a ir dispensando, mandando embora, enfrentamos alguns problemas no Ministério do Trabalho, né, de funcionários que não deveriam ter ido, mas foram. Enfim, as coisas são desse jeito. Mas que a gente não tenha medo de contratar, a gente não tenha medo de crescer. Por outro lado, o governo deixa a gente trabalhar, deixa a gente abrir filiais, empresas em outros estados. Nós passamos uma experiência o ano passado, né, como é que a coisa estava vindo no Brasil. Os governos estaduais, muitos deles, principalmente do Nordeste quebrado, né? Quebrado, e para a gente entrar, a empresa entrar lá, uma filial no Nordeste, uma dificuldade imensa. Foram mais de 6 meses com burocracia, pagando chip disso, daquilo, enfim, uma burocracia imensa. E mesmo hoje, ainda quando nós mandamos uma remessa da filial em São Paulo aliás, da matriz em São Paulo para filial no Ceará, quando chega lá, a Secretaria da Fazenda local segura a nota fiscal e não deixa o caminhão entregar os produtos até que se pague os impostos. E não são baixos. É algo, hoje, o que nós pagamos, em média, por mercadoria que nós mandamos de São Paulo para o Nordeste, algo em torno de 26% e alguma coisa, quase 27%. Retém a nota, quando pagamos, meia hora, 40 minutos depois, o sistema da Cefaz libera para que a mercadoria possa ser entregue na nossa filialzinha do Nordeste. Então, as coisas desse jeito. Nós esperamos que mude, que o governo veja isso, e acho que está com bons olhos, né, para que a gente possa crescer, né? Os Estados Unidos cresce exatamente por isso. Todo mundo pode trabalhar, ter seus negócios. Eu repito aqui, o patrão não tem medo de contratar, e se não servir, ele também não tem medo de mandar embora. O que o funcionário precisa entender é o seguinte: na empresa não tem amizade, Na empresa você é como que fosse, você é como que fosse um produto adquirido pela empresa, que você tem que produzir para pagar o seu salário e para dar lucro para a empresa. Eu, na minha primeira empresa, eu cometi alguns erros, que é normal, quem não comete, né? Mas eu cheguei a dar emprego para pessoas, sem eu estar precisando daquelas pessoas, eu cheguei a dar emprego só para ajudar aquelas pessoas. Só tive problemas com elas, porque numa empresa não é assim que se faz. Empresa se contrata pessoas quando realmente precisa, quando se quer crescer, quando a demanda está grande, não se está dando conta de atender a demanda, se contrata mais pessoas, né, para que elas possam produzir
pagar os seus salários e dar lucro para a empresa. Numa hora que um funcionário dá prejuízo para a empresa não vai ficar lá só porque acha ele bonito, só porque gosta dele, né? Não, negócios, amizade à parte, ok? Então, mas eu torço pelo Brasil, sou brasileiro de verde, amarelo, azul e branco. Eu sou apaixonado pela minha nação, pelo meu país. Eu louvo a Deus por ter nascido no Brasil, ok? Não tenho intenção de ir embora do Brasil para lugar nenhum, nem para os Estados Unidos, nem para país nenhum da Europa. Não tenho. Quando vieram as eleições, eu fiquei preocupado porque minha filha, que hoje administra a nossa empresa, ela disse, pai, se não houver uma renovação no governo, se o governo anterior ganhasse, ela dizia, olha, eu e meu marido nós vamos embora para Portugal, né? Algum lugar da Europa, mas eles queriam ir para Portugal, e eu realmente fiquei aflito com aquilo, né? Mas nós oramos, nós votamos, e graças a Deus que houve uma mudança. O que a gente tem que fazer agora é apoiar, o que a gente tem que fazer agora é continuar orando, apoiando, né? Porque aqueles que querem fazer certo merecem o nosso apoio. Que Deus abençoe nosso presidente, Jair Bolsonaro, né? Sei que ele está cheio de vontade, não é fácil, né? Não é fácil, é um Davi enfrentando gigante todos os dias. Mas, dentro da história bíblica, a gente sempre sabe quem é que vai vencer. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele teme a Deus e venceu com o mote da sua campanha, praticamente foi João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a comunidade empresarial, você que é empresário como eu, que a gente quer crescer, que a gente possa crescer no país, que a gente possa crescer. O governo seja um sócio legal com a gente, porque o governo é um sócio que a gente tem, né? Até então, um sócio que se você não pagar a parte dele, meu amigo, você não consegue trabalhar de jeito nenhum. Então, que o governo deixe a gente crescer, que a gente possa dar emprego para as pessoas, que possamos expandir negócios dessa nação, porque, afinal de contas, o Brasil é nosso. Eu fico vendo os que vêm lá de fora, né? Às vezes, o medo também assombra a gente. É claro, existe um psicológico, né? Eu quando ia nas reuniões de alguns órgãos, não vou citar nome aqui, mas alguns órgãos que cuidam de ajudar empresário no começo de suas empresas, alavancar o negócio, mas eu nunca gostei muito do formato do que eles passavam, né? Porque eles passavam muito, enfocavam muito o lado negativo. Eu me lembro de uma reunião que eu fui, e eu não fui na época, embora eu tivesse a empresa de comunicação, eu não fui exatamente como... eram as duas coisas, mas eu fui como repórter, como jornalista. Então, o que se enfocou lá foi o seguinte, que 45% das empresas não davam certo em 3 anos, ok? E isso eu via gente fazendo, que coisa, né? O gigante se agigantou de forma terrível. Quando eu pedi a palavra para falar, eu mudei um pouco o quadro, dizendo o seguinte, bom, gente, eu não queria olhar para os 45% que não dá certo, eu prefiro olhar para 55% que dá certo, ou seja, não olhar o copo meio vazio, olhar o copo meio cheio. Se 45% não deu certo, mas eu tenho 55% que dá certo, eu prefiro olhar para esses e eu quero ser um desses. E acreditar e trabalhar. Eu vejo os que vêm lá de fora, né? Eu moro em São Paulo, aqui tem em média 15 mil padarias, e a maioria dessas padarias ou já foi de um português, ok? Os portugueses que vêm para cá são os reis da padaria, os reis das padarias, né? Eles trabalham muito, levantam 4 horas da manhã e trabalham muito. São os homens do pão aqui na cidade de São Paulo, em 15 mil padarias em média. Eu vejo a questão dos japoneses que tem lá a Liberdade, com comércio bastante interessante, né? E outros tantos. Bom Retiro, né? Aqui os judeus. Então, os que vêm lá de fora, os libaneses com suas lojas de imóveis, enfim, e os brasileiros, maioria de nós, com medo. Criou-se um efeito psicológico, mas, claro, tinha também essas implicações todas que eu disse. Mas o que eu espero é que a gente possa realmente acreditar na nossa nação, no nosso país, no governo que a gente tem, e a gente possa trabalhar sem medo. Porque, afinal de contas, já se diz, e diria que tem até o apoio, diz aí no mundo o seguinte, quem cedo madruga, né, Deus ajuda, não está na Bíblia isso, né? Mas é verdade, né? A crise existe para aqueles que nela acreditam. Então só tem uma forma, é levantar cedo e trabalhar, acreditar. Eu estou esperançoso de que a nossa empresa cresça no Brasil, estamos num mercado bom, né? Mercado bom, um mercado que promete, né? Mercado dos produtos naturais. Enfim, as pessoas estão mudando seus conceitos, uma alimentação melhor, uma suplementação melhor, e eu agradeço a Deus todos os dias,
pelo que ele tem feito. Eu sou um homem multivocacionado. Deus me deu a vocação do púlpito, né? Eu sou pastor, mas ele me deu também a vocação empresarial. Desde criança, eu nasci para ter meus negócios próprios, eu não nasci para trabalhar para os outros, eu nasci para trabalhar para mim próprio, ok? Mas eu gostaria de voltar a dar emprego, né? Gostaria, né? Quando a gente não tiver medo de dar emprego, porque, repito, hoje ainda faz medo. 2, 3 funcionários no Ministério do Trabalho quebram uma empresa. E você sabe que esse tipo de funcionário que põe a empresa no pau é a minoria, né? Mas e eles acabam prejudicando os bons funcionários, porque tem muito mais gente boa do que gente que age de má fé, ok? Então, mas mesmo assim, é aquela história, né? O cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, não é isso que diz? Ou seja, por causa de alguns que fazem isso, os bons acabam sendo prejudicados. Porque a grande maioria dos brasileiros são honestos, trabalham direitinho, mas tem os que levam a empresa para o mercado, ou seja, para as barras da justiça, para o Ministério do Trabalho, no pau, como se chama aqui em São Paulo. Esses atrapalham os outros e acabam prejudicando a muita gente, os empresários que têm medo de contratar até aquele que talvez fosse o melhor funcionário que ele fosse ter em todo o tempo da sua empresa. É a pura realidade. Abraço para você, foi um prazer participar desse espaço empresarial aqui.